presidente, Oswaldo, sobrinho, senhores e senhoras senadores. Eu inicio essa intervenção com um comentário positivo sobre a escolha pela Presidenta da República do caça sueco para nossa Força Aérea. Acredito que o que realmente presidiu esta escolha foi a transferência de tecnologia e a produção de 80% dos componentes do aparelho no Brasil. Acredito que, sem sombra de dúvida, esta foi a escolha certa. Outro assunto que eu quero abordar é o fato da Europa estar entrando contra o Brasil na Organização Mundial do Comércio, porque nós estaríamos dando privilégios à produção de automóveis no nosso território e taxando, segundo eles, pesadamente os carros importados. Mas é assim que funciona a defesa do interesse nacional. A função do governo não é privilegiar e proteger as multinacionais, o grande capital. O governo tem que cuidar dos empregos, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento do país. Em contrapartida, a crítica que nós fazemos aos acordos bilaterais tem a mesma natureza. Quando alguém quer vender um produto no nosso território, nós dizemos, tudo bem, compramos, mas vocês vêm produzir aqui. Agora, o acordo bilateral, que é o acordo de livre comércio, coloca o nosso precário desenvolvimento tecnológico em confronto com países altamente desenvolvidos tecnologicamente. E daí, nós não temos condição de competir. Um acordo bilateral, como esse que se pretende com o Mercosul, faria com que, ao invés de criar fábricas de automóvel aqui, montadoras, na verdade, com uma transferência de tecnologia praticamente impossível de ser refreada, mesmo que não queiram transferir, porque estão aqui sendo observados, a indústria da autopeça se desenvolve de uma forma ou de outra, eles passariam a produzir nos seus países e a exportar para o Brasil e a participar, inclusive, de concorrências públicas. No setor de serviços seria mais grave ainda o fato, porque eles poderiam vender projetos para o Brasil sem sequer se fixarem no nosso território e entrariam pesadamente na concorrência do ensino universitário principalmente. E o ensino universitário, uma espécie de um domínio ideológico do processo de formação dos nossos jovens. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa história de acordos bilaterais que podem comprometer definitivamente o nosso desenvolvimento e nos condicionar a sermos um país produtores de commodities, uma espécie de uma grande fazenda. Quero abordar hoje aqui um outro assunto que diz respeito ao que eu desenvolvi até agora. Eu não sou contra a senadora Vanessa e duvido muito que Vossa Excelência seja também, como membro do PCdoB aqui nesse plenário, a empresários a oferirem lucros quando eles são obtidos honestamente, seguindo regras naturais, as regras do sistema concorrencial. Mas este não é o caso no Brasil da produção e comercialização de pneus. Há décadas, 6 gigantes multinacionais de pneus dominam o mercado brasileiro e extraem daqui, Oswaldo, sobrinho, senador que preside a nossa sessão na manhã de hoje, lucros absurdos, estratosféricos. E o fazem por meio de um conjunto de estratégias teoricamente legais, todavia virtualmente imorais e extremamente predadoras ao interesse nacional e o interesse dos nossos consumidores, como eu passo a narrar. Por meio dessas estratégias, a Bridgestone, a Continental, a Firestone, a Goodyear, a Michelin e a Pirelli
obtém, por meio de regras de mercado impostas por elas próprias, vantagens competitivas que causam profundos prejuízos tanto à nossa balança comercial quanto e principalmente ao consumidor brasileiro. As referidas multinacionais instaladas no Brasil não fazem os investimentos necessários para suprir a demanda interna do nosso mercado, com produtos fabricados aqui, nacionalmente, que, entre outras vantagens, criariam empregos aqui. Elas produzem apenas 45% do que o país consome. As principais estratégias para a obtenção de lucros exagerados partem de uma esdrúxula interpretação de uma norma da Organização Mundial do Comércio que, em sua origem, destinava-se, senador Cristóvão, à proteção da indústria nacional. Em um simplificado resumo, poderíamos dizer que essa norma prevê que não se pode importar produtos a preços mais baixos do que o custo de produção ou de mercado no Brasil. É para evitar que importações feitas com artifícios quebrem a indústria nacional. A norma, teoricamente, é correta. Fica fácil, em um sistema de oligopólio, como é o caso da produção e importação de pneus, manipular os preços internos e externos, fazendo com que os preços, tanto dos pneus produzidos no Brasil, quanto daqueles por eles mesmos importados, sejam superdimensionados. Joga-se o preço lá em cima, aumenta-se fantástica e artificialmente o lucro, e se diz que ninguém pode importar por um preço mais baixo do que o produzido aqui. Não é verdade, é um artifício. Ora, se os 6 grandes fabricantes são também os maiores importadores, porque eles importam 55% do consumo brasileiro e produzem 45%. É claro que eles detêm todo o poder de manipular preços internos e externos, pois trabalham em forma de cartel. Desse modo, qualquer importador que pretenda importar pneus a preços baixos será considerado como praticante de dumping. E é isso que neste exato momento está ocorrendo no Brasil. Há importadores de pneus que compram de fábricas que vendem a preços justos, a preços honestos no mercado internacional. Essas importações de pneus baratos, feitas por empresas independentes, é que ajudam a baixar o preço dos pneus vendidos no mercado interno. E veja bem, senador Oswaldo, que eu sou um defensor da produção interna no Brasil. Mas eu estou verificando que este monopólio, esse cartel formado, está se valendo dos benefícios a empresas brasileiras para manter o preço lá em cima e segurar a concorrência de importadores que se contentem com lucros razoáveis. Mas, em uma iniciativa espantosa, o cartel das multinacionais, incomodado com o rebaixamento de preço viabilizado pelos importadores independentes, vai ao Ministério do Desenvolvimento e pede a classificação de tais compras como dumping e que, consequentemente, elas sejam sobretaxadas, impondo-se a elas uma alíquota tributária maior, o que fatalmente resultará na elevação dos preços dos pneus importados pelas pequenas e médias empresas que não participam do cartel. Então, elevam o preço interno e exigem uma sobretaxa para quem consegue trazer um produto mais barato para dentro do Brasil, quando, na verdade, estão eles importando 55% do consumo nacional. Com essa medida, as 6 grandes empresas, sobre a alegação de estarem protegendo a indústria nacional, estão se utilizando das suas prerrogativas legais de produtores para proteger não a indústria nacional,
mas os preços elevados, tanto de seus produtos importados, quanto dos produtos que aqui internamente elas fabricam. Elas não têm nenhum interesse em beneficiar a indústria nacional. Sua ânsia é por lucros elevados e elas conseguem tais exorbitâncias às custas de provocar preços elevados no mercado interno, pois detêm o controle tanto da produção interna, senador Cristóvão, quanto da importação. É vergonhoso que, a partir de um direito dado ao produtor nacional de reclamar contra o dumping, essas grandes empresas estejam agora, por meio de petição ao Ministério do Desenvolvimento, procurando eliminar o único meio de que dispõe o povo brasileiro de evitar as consequências nefastas da cartelização. A concorrência com preços honestos praticadas por importadores que se submetem a preços e lucros justos e módicos. Esses importadores cumprem, assim, uma função social de relevância, na medida em que servem para evitar que sejam elevados, ainda mais do que já estão, os preços dos pneus no Brasil, que, ressalte-se, pratica os preços mais caros do planeta Terra. Dentro desse sistema de cartelização, o preço dos pneus no nosso país é o mais caro do mundo. Basta ver que estes mesmos fabricantes têm lucros justos e módicos. Aqui, não. Lucros justos e módicos nos seus países de origem. No entanto, na América do Sul, especialmente no Brasil, os lucros obtidos por eles chegam a ser mais do que o dobro dos lucros obtidos em seus países de origem, porque em seus países de origem o mercado funciona livre de pressões oligopolísticas, ou seja, lá não se permite a cartelização que praticam aqui em nosso país. Há um bom estudo do BNDES sobre o sistema, intitulado Panorama da Indústria de Pneus no Brasil, Ciclo de Investimentos, Novos Competidores e a questão do descarte de pneus inservíveis. Segundo o estudo, a indústria de pneus no país é concentrada em grandes empresas transnacionais. Juntas, as fabricantes possuem 12 fábricas, a maioria no estado de São Paulo. As poderosas multinacionais verbalizam seus interesses através da Associação Nacional da Indústria Pneumática, a ANIP. Em nosso país, como na América Latina, o cartel das multinacionais tem os maiores lucros do mundo. Vamos ver como isso se dá. A Goodyear divulgou nota em sua sede nos Estados Unidos, dando conta de que o lucro médio por pneu no período de 2005 a 2012 foi de 0,7 dólares da América do Norte por pneu, de 5,7 dólares por pneu na Europa, de 9,12 dólares na Ásia e de 15,10 dólares na América Latina. Já a italiana Pirelli divulgou que no ano de 2010, 50% do seu lucro em todo o mundo veio da América do Sul. E são lucros absolutamente fantásticos. Espero que o nosso Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior veja essa realidade e tenha a sensibilidade que o povo brasileiro dele espera, para não retirar dos consumidores o direito aos importados baratos, que hoje atuam como um verdadeiro Davi a enfrentar os Golias, que são as 6 grandes multinacionais. O povo precisa que o governo combata os cartéis
e não que fique ao lado desses oligopólios, dando-lhes o direito de praticar preços expressamente abusivos em detrimento dos nossos consumidores. A renda média do povo brasileiro é muito inferior à renda média do norte-americano, do alemão, do japonês. Adicionando-se a isso os preços exorbitantes, tem-se a combinação economicamente mais injusta contra aqueles que não têm como se proteger e esperam do governo atitudes firmes para a redução dos preços. O governo, com essa decisão, terá que dizer para a população se está ao lado dela ou se quer beneficiar os grandes produtores mundiais de pneus. Espero que, por parte do nosso Ministério, haja discernimento necessário para fazer o que é justo e bom para o povo. Nós estamos no bom caminho, senador Cristóvão. A compra do Gripen seguiu esses pressupostos. Queremos, sim, aviões, mas o melhor para nós é o que seja produzido no Brasil e que transfira para nós tecnologia. Por exemplo, recentemente, a nossa Embraer foi contratada para produzir aviões na China, para vender aviões para a China. Mas a China exigiu que a planta fosse instalada em seu território. E hoje temos notícia que, além da nossa planta, já há uma planta replicada de aviões chineses. Nós levamos um tempo enorme para concorrer com a Bombardier canadense. E os chineses já têm, depois que instalaram a Embraer na China, condição de competir conosco mesmo e com a própria Bombardier. Isto chama-se política de desenvolvimento, defesa do interesse nacional, preocupação com o emprego e com a soberania. E eu aguardo a solução desse problema da importação de pneus, embora eu deixe claro que, na minha visão, nós devíamos estar produzindo pneus no território nacional. Mas hoje, a importação de pneus é o regulador contra a ambição e o lucro fantástico das multinacionais. Com o máximo prazer, concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador Requião, sobre os pneus, eu só posso dizer que comparto com sua preocupação. Primeiro, deveríamos fabricar aqui. Mas se não fabricamos aqui na quantidade necessária, temos que ter uma política de importação inteligente. E não é inteligente para qualquer pessoa que estuda o mínimo de economia favorecer oligopólios. Colocar nas mãos dos fabricantes o poder de importar é um contrassenso completo. Então, nesse sentido, eu comparto com sua preocupação. Agora, sobre o outro assunto. Nós esperamos, se não me engano, 15 anos para decidir qual caça compraria. Vamos supor que fosse 10 ou 8. Se nesse período tivéssemos tido o que o senhor chamou de uma política de desenvolvimento e investido no Centro de Tecnologia da Aeronáutica, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na Embraer, a gente hoje tinha condições de estar, se não fabricando, muito perto de fabricar os caças. O que a China fez com os nossos aviões da Embraer, fez algum tempo atrás com os caças americanos. E hoje eles fabricam, não importam mais. Conseguiram desenvolver, a partir até de cópia de produtos estrangeiros, conseguiram desenvolver uma tecnologia própria nacional. Eu temo que, mais uma vez, estamos caminhando para cair no mais fácil, que é a simples importação, mesmo com a ideia de transferência tecnológica de uma maneira não clara para todos nós. Nós tínhamos que ter uma política de produção aqui dentro da tecnologia necessária para fabricar. Veja bem, eu não disse que a gente deveria estar fabricando aqui, eu fui mais longe. Nós deveríamos ter a tecnologia necessária para fabricar. Porque fabricar hoje em dia, copiando os modelos estrangeiros, os desenhos estrangeiros, isso daí se pode. Mas na hora que o outro país quiser, ele corta a tecnologia e a nossa fábrica morre. Nós estamos jogando fora na aviação, nos pneus, e se olhar bem, quase todos os setores industriais, nós estamos jogando fora a chance de ter uma política de desenvolvimento, como o senhor falou.
Nós estamos trabalhando com o imediato, nós estamos trabalhando para a próxima eleição, ou até mesmo para a próxima semana. Não estamos trabalhando para a próxima geração brasileira. Um exemplo que aconteceu essa semana é a gente ver a China, que algumas décadas atrás não estava na nossa frente, talvez até atrás, 4, 5, 10 atrás, agora colocar uma nave na Lua, pousando. A Índia, muito mais atrasada, tem uma nave indo em direção a Marte, deve chegar lá dentro de 2 meses, não vai pousar, mas vai chegar, dominou a tecnologia. O Irã consegue colocar animais no espaço e recuperá-los. Coreia do Norte e Coreia do Sul têm hoje tecnologia, o Paquistão tem a tecnologia. Eu não falo dos Estados Unidos, Rússia e Europa. Nós estamos com 53 anos do lançamento do Sputnik, o primeiro satélite espacial. Naquela época era tudo muito próximo, não havia diferenças grandes entre os países. Em pouco tempo, Estados Unidos e Rússia foram na frente, mas os outros ficaram iguais, não tinha diferença. O Brasil não era diferente dos outros, porque era tudo zero. Nós não soubemos aproveitar, não quisemos aproveitar, apesar do tamanho do Brasil, da economia brasileira. Por quê? Falta estabilidade no sistema de geração de ciência e tecnologia, recursos garantidos, sistemas especiais e eficientes para a construção dos prédios, compra do equipamento, política de salário que não precise de greve todos os anos nas universidades. Falta essa estabilidade e faltam recursos necessários. E, sobretudo, falta educação na população para termos o número de cientistas que precisamos. Então, o que eu acho que é mais importante no seu discurso, tomando os pneus como exemplo, é a falta de política de longo prazo para a indústria brasileira. Falta uma política de desenvolvimento. E nada indica que ela virá em 2015, porque os candidatos que estão aparecendo a presidente, nenhum fala nisso. Nenhum fala de que o Brasil precisa, em 2030, 2040, estar entre as grandes nações do mundo na ciência e na tecnologia. Essa falta de política de longo prazo talvez seja a maior das tragédias brasileiras. Essa prisão ao imediato, que nos amarra e impede de avançar, porque nós ficamos presos no imediato, no fácil. Exportar soja, exportar minério de ferro. Para que produzir chips que dá tanto trabalho, exige tanta inteligência? Deixamos para trás. Isso acontece com todos os setores. E o seu discurso levanta esse assunto. Senador, o seu à parte me leva a fazer algumas considerações sobre o comportamento da imprensa em relação a essa escolha acertada da Presidenta da República, provavelmente instrumentalizada pela nossa aeronáutica. Dizem que a escolha foi uma retaliação contra os Estados Unidos. Nada mais falso, mais bobo, até porque todos nós devemos ter uma grande admiração pelos Estados Unidos e pelo seu povo. O que nós não podemos é nos submetermos aos interesses comerciais dos Estados Unidos em detrimento dos nossos. O Gripen é um avião que tem a motorização, o sistema de impulsionamento americano. E os Estados Unidos detêm patente de grande parte dos componentes do Gripen. A vantagem que nós tivemos foi a transferência da tecnologia e a possibilidade de produzirmos 80% desse avião no país. Mas o sistema de propulsão vai ser norte-americano. É uma tolice querer transformar isso numa retaliação da Presidenta da República contra os Estados Unidos. Foi uma medida correta a favor do Brasil e do desenvolvimento da tecnologia. Esta correta, embora estejam faltando tantas outras medidas que deveriam estar consubstanciadas uma política clara de desenvolvimento e de industrialização. Mas não vamos atribuir isso exclusivamente ao nosso governo hoje, senador Cristóvão. Isto vem de 25 anos atrás. O Brasil tinha uma produção industrial maior que da China, da Malásia, da Tailândia e da Coreia do Sul juntas. E hoje
uma semana de produção da China é quase equivalente à produção anual do nosso país. Mas, de qualquer forma, presidente Oswaldo Sobrinho, eu requero à mesa que rapidamente envie o texto integral desse meu pronunciamento de hoje para o ministro da Indústria e Comércio. E espero que, na forma do regimento, esse meu requerimento seja atendido.